Se as bombas atômicas que atingiram as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki fossem lançadas hoje, com a tecnologia atual e os recursos modernos, elas provocariam um estrago tão grande quanto o que aconteceu em 1945 e seriam capazes até mesmo de destruir todo o Japão. 71 anos após esse ataque, o país ainda sofre com as consequências da radiação nuclear. O número de vítimas com problemas de saúde por causa disso já ultrapassou 250 mil. Apesar dessa tragédia, a indústria nuclear continuou se desenvolvendo. Pesquisadores estão na busca por novos ativos químicos e também estão desenvolvendo novas pesquisas para a produção de energia nuclear. Só que isso também nos preocupa. Afinal, quem não se lembra do maior acidente nuclear da história, em Chernobyl? Pois é, o homem ainda não conseguiu compreender que manipular a química e a física é importante, mas também representa um enorme risco para toda a humanidade. Os estragos que uma bomba atômica pode causar são incontáveis. Aliás, você sabe como funciona a bomba atômica? Eu sou o Antônio Bocco e esse é o Fatos Responde. Primeiro, a gente precisa conhecer a diferença entre os dois tipos de bomba que existem. A bomba convencional, como as que destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, e a terrível e destruidora bomba de hidrogênio, 6.000 vezes mais poderosa que a outra. Na bomba atômica convencional, uma carga de dinamite faz com que átomos de urânio ou de plutônio se rompam, formando assim uma fissão nuclear. Na bomba de Hiroshima, o material que sofreu a fissão era o urânio-235. Essa enorme explosão produz uma bola de fogo brilhante, com a temperatura elevadíssima de 1 milhão de graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol. Esse ar quente incendeia e derruba praticamente tudo pelo caminho, e isso em questão de segundos. A luz emitida pode cegar qualquer pessoa, mesmo que ela esteja a quilômetros de distância, e a ventania provocada pela explosão pode alcançar até 1.000 km por hora. A detonação de uma bomba atômica emite radiações extremamente nocivas e podem causar terríveis consequências na saúde das pessoas, como anemia, hemorragia, náusea, catarata, câncer, além do nascimento de bebês doentes e deformados. A bomba apelidada de Little Boy, lançada em Hiroshima, funcionava como um revólver gigante. Ela carregava o elemento químico urânio-235 e quando os átomos se chocavam, seus núcleos se quebravam e isso resultou em uma imensa carga de energia e radiação. Já a bomba chamada de Fat Man, traduzindo diretamente para o português seria Homem Gordo, lançada sobre Nagasaki, tinha como carga explosiva o elemento químico plutônio. O espaço dentro da bomba era cercado por explosivos e quando eles explodiam, comprimiam o plutônio e causavam uma carga de radiação e energia ainda maiores. A bomba de Hiroshima era medida por quilotoneladas e isso equivale a 13,5 mil toneladas de TNT. Na bomba de Nagasaki, a potência nuclear já equivale a 22 mil toneladas do explosivo. Só que hoje, com a produção de bombas muito mais potentes, o termo utilizado é megatonelada. Algumas possuem a potência de 9 megatons, e isso equivale a quase 700 bombas iguais à de Hiroshima. Sabe por que as pessoas ainda conseguem viver nessas cidades japonesas, apesar de toda a radiação que se espalhou pelo lugar? É porque as bombas explodiram antes de tocar o chão. Elas foram projetadas para explodir ainda no ar. Assim, aumentava o efeito de destruição e diminuía o efeito radioativo. Só que, apesar de ser extremamente perigosa, esse tipo de bomba convencional ainda não consegue ultrapassar o poder destrutivo de uma bomba atômica de hidrogênio. Os detalhes da sua fabricação ainda são um tremendo segredo. Mas o que já foi estudado por físicos e químicos é que a montagem dessa bomba ocorre dentro de uma bomba de urânio ou plutônio.
A quantidade dos elementos na construção dessa bomba é o que determina sua potência. Mas, de acordo com alguns pesquisadores, calcula-se que a bomba de hidrogênio libere cerca de 1000 vezes mais energia do que a convencional. E acredite, esse tipo de bomba já foi testado uma vez. Em 1961, a antiga União Soviética detonou uma bomba chamada Tsar Bomb, hoje mais conhecida como Big Ivan. A sua potência explosiva foi medida por 50 milhões de toneladas de TNT, o equivalente a quase 3.000 bombas iguais à de Hiroshima. Isso é porque os soviéticos preferiram testar uma capacidade explosiva menor, pois a ideia inicial seria explodir quase 100 milhões de toneladas de TNT. Você consegue imaginar o tamanho da destruição que isso causaria se fosse lançada em um país? Atualmente, estima-se que existem 17.000 armas nucleares no mundo, e o poder delas está concentrado nas mãos dos Estados Unidos da América e da Rússia. Mas outras potências também possuem armamentos desse tipo. O Reino Unido, a França, Israel, Paquistão e Índia estão entre os países com maior produção e concentração de armas nucleares do mundo. Albert Einstein temia que a tecnologia nuclear fosse rapidamente alcançada por Adolf Hitler e, por isso, ele escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dizendo que era possível a construção da bomba atômica. Após a tragédia de Hiroshima e Nagasaki, Einstein viveu atormentado com o poder de destruição que ele ajudou a criar. Este foi o vídeo de hoje e eu volto com mais para você. Até lá!